Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal. Eu sei que alguns de vocês estavam com saudade, mas o Total War Warhammer 3 tá de volta. Finalmente, né, a CA decidiu dar o update e arrumar as cagadas que eles fizeram na última. É que eles adicionaram um monte de coisa e bugaram a AI, a batalha multiplayer tava lagada pra caramba. Agora eles finalmente arrumaram, então para comemorar, eu decidi jogar umas batalhas, incluindo um 3 versus 3. Eu só vou pausar aqui um pouquinho, porque 3 versus 3, né, é uma batalha imensa. E aqui está a equipe do mal, o pessoal que é nossos inimigos, porque obviamente eles estão de elfo, então tudo que tá desse lado aqui é gente ruim, pessoal do mal. E aqui ele trouxe o Hakarth. O Hakarth é o melhor especialista contra coisas grandes que os elfos têm, depois da mãe do Malekith. E no caso, esse desgraçado trouxe alguns cavaleiros. O mapa 3 versus 3 é aberto, então ele tem um plano, ele tem 3 cavaleiros que ele quer flanquear e unidades voadoras para apoiar os cavaleiros, além de 2 medusas para destruir infantaria, uma delas com experiência em prata, não sei porque ele bota experiência nas unidades, e esse aqui, a sirene especial, unidades devastadoras contra infantaria, permitido atirar toda a sua munição mágica. A linha de frente, só os elfinhos básicos mesmo, os lanceirinhos vagabundo e a unidade especial. Todo elfo é uma unidade vagabunda, Lorde, sim. Mas agora vamos passar para um pessoal mais limpo. Vamos falar de Nurgle. Esses aqui são os inimigos. Eu acho que eu descobri como desenhar. Deixa eu ver como é que desenha no replay. Não dá para desenhar no replay. Droga, desgraça. Triste isso, não tem mais. No Home 2 tinha, no Shogun tem, até não acho que no Napoleon tem, mas nesse aqui não dá pra desenhar no mapa. Agora nós vamos para a parte de Nurgle, lembrando que é um 3 versus 3 numa batalha multiplayer normal, então não escolhi com quem eu tô jogando, eu não tive nenhuma conversa com o pessoal da minha equipe, e a equipe adversária é a mesma coisa. Aqui tem esse pessoalzinho lindo de Nurgle, uma abominação de Nurgle, uma besta de Nurgle, um Soul Grinder de Nurgle que atira a uma distância boa e envenena o que ele atinge, um Plague Bearers of Nurgle, um Chaos Warriors com um machadão. Então esses caras aqui trazem a penetração de armadura, mas com pouco ataque eles não são tão danudos assim. Forsakens de Nurgle, né? Um Forsaken, um Exalted Plague Bearer. O cara não tem uma unidade padrão, ele trouxe uma de cada, ele não sabia o que escolher e ele decidiu trazer as 3. Esses caras aqui, eles são chatos porque eles regeneram, enquanto eles estão no mano a mano, eles regeneram HP, e com 13.200 de HP, regenerar isso tudo é uma sacanagem, é muito difícil tu matar eles, e detalhe, essa regeneração deles, acredito que não dá fraqueza contra fogo, então não adianta tu usar fogo, é inútil contra esses caras, quer dizer, né, é melhor que nada, mas não vai causar dano extra. E ele trouxe o Exalted Great Unclean One e um Great Unclean One padrão. Então esses caras aqui vão ser o pessoal que tu encontra numa convenção média de Warhammer, e eles estão aqui, sem zoeira, é por isso que o Nurgle é o principal, porque o pessoal realmente se parece com os Exalted Great Unclean Ones. Mas atrás dele nós temos o contrário, o que esses caras aqui têm de saúde pra vovó. Esses aqui são magrinho, desnutrido e raquítico, 2 Necrotecs numa carrocinha e 2 Tomb Scorpions. Eles trouxeram Tomb Scorpions com experiência de ouro. Caramba, o bicho deu experiência máxima pro Tomb Scorpion. Dava pra ter trazido uma Necrosfinge, mas tudo bem, né? Fazer o que? Cada um com suas manias. Ele trouxe também o Catepe montado aqui na Arca da Aliança. Fechem os olhos! É aquele negócio lá do Indiana Jones. Ele gospe. Eu sei que quem não tem menos de 20 anos não sabe que é Indiana Jones. Não tô perdendo nada, falando sério. Ele gospe almas e destrói o que atinge. Ele trouxe 2, o Chaves com grandes arcos.
e alguns esqueletinhos de infantaria só pra ter. Os nossos inimigos não tem nenhuma infantaria muito decente, tirando do Nurgle aqui que tem algumas unidades de elite, mas não é uma coisa muito padrão. Eles têm vários monstros, mobilidade boa e cavalaria, e alguns arqueiros de longa distância nos Tomb Kings. Já a nossa leva, eu vou começar a rodar em velocidade baixa. Aqui estou eu jogando de Império, porque né, eu não tenho personalidade, e eu joguei com o pessoal mais vanilla que tem, o Império da Humanidade. Eu estou jogando aqui com pistoleiros, com lanceirinhos básicos, atrás deles duas metralhadoras giratórias, porque sim, então nós temos um canhão com metralhadora giratória. Eu tô empolgado com a Primeira Guerra Mundial, eu tô fazendo essas coisas. Atrás, dois Demigryph Knights com alabardas, caso eles tivessem coisas grandes como eu imaginei que eles teriam, e eles têm umas coisas grandes, então eu vou ter que cuidar desses Demigrifo, eu vou usar eles apenas quando necessários. Os meus lanceirinhos são bons contra unidades grandes. Não são. Eles vão causar dano desproporcional, mas eles vão morrer se eles lutarem sozinhos contra essas cavalarias de elite dos elfos. E eu tô aqui de frente pro elfo, então né, já ativou o meu rancor e eu vou lutar com ódio. Junto comigo tem os anões normais, e os anões vieram aqui com vários barba longa e eles estão misturados na minha linha. Lembrando, eu não consigo falar com meus aliados, eu posso apenas desenhar umas linhas no mapa, porque aqui não tem, mas tem uma linha vermelha, uma azul e uma verde que tu poderia desenhar durante a batalha. Enquanto isso, eu tenho alguns pistoleiros na reserva, os anões têm vários slayers na reserva, e aqui no outro flanco, ele tem outra linha de barbas longas que já começou a levar dano. Eles mal começaram a batalha e os Ushabti estão descarregando neles. O cara, eu olhei para os meus aliados, um deles tinha pego anões, o outro anões do caos. Eu pensei, eu vou trazer duas artilharia baratinha, porque eu imaginei que eles tivessem artilharia. Para minha surpresa, eu não olhei para a build dos meus aliados, eles não tinham nada, nenhuma artilharia. O cara tem aqui um Kadai Destroyer com 2 níveis de experiência, e ele trouxe para realar ele 2 Demon Smiths. Os Demon Smiths têm essa habilidade aqui, ó, reforjar. Reforjar dá vida em 0,8% de vida por segundo para essa unidade aqui. Como ele tem 10 mil de vida e ele pode usar 4 reforjar, vai ser meio chato matar esse bichão. E junto com ele, o Astrogoth. O Astrogoth com as suas magias de fogo. A maioria das unidades dos anões do caos tem dano flamejante, então ele vai causar mais dano quando ele estiver fazendo magias. Ele trouxe, aliás, uma unidade de infantaria especial com ataques flamejantes e a guarda do granito. A guarda do granito faz o que? Protege a pia? Não, eles atiram com Blunderbuss muito, muito forte, e eles têm um alcance relativamente pequeno, mas se eles ficarem parados por um tempo, o alcance deles aumenta em 40%, ou é 40 pontos? Calma aí, já te digo. É 40%, aumenta em 40%, que não é tanto assim no fim das contas, mas é melhor do que nada, né? Porque o Blunderbuss geralmente é uma espingarda espalhadeira que não causa muito dano. Eu trouxe um mago aqui de Amber, porque Amber é seiva, acho que é aquele negócio lá que eles usam no Jurassic Park, não é seiva, tem outro nome. Meu, me ajuda aí, Amber, acho que existe a palavra em português. Tá, tudo bem, é aquele negócio esquisito que sai das árvores. Então, esse é um mago das bestas, no caso, seria a tradução literal. E ele vai usar magias das bestas. Ele tem aqui o Flock of Doom. Cadê? Flock of Doom, que é a magia baratinha que causa dano em área. E a Curse of Ananreir, que diminui o ataque, a defesa, a velocidade. A precisão não muda muito, mas a velocidade, o ataque e a defesa pode fazer a diferença numa batalha. Eu comecei descarregando a minha artilharia nos elfos e ele começou tentando atirar nos meus Demigrifo com a artilharia dele lá longe. Então eu fugi com os Demigrifo, que como eu disse, eu tenho que manter eles vivos. Então eu tô trocando Elfinho Vagabundo por Demigrifo, não tá uma troca boa. E o nosso aliado aqui tá avançando sozinho, sem nenhum suporte, contra uma linha dos nossos inimigos, que também não vai dar certo. Vamos correr na velocidade normal. O elfo tá tentando encircular a gente, mas o mapa não ajudou ele, né? Porque os elfos já não tem vantagem suficiente. Eu usei aqui a Flock of Dawn, causando um pequeno dano no Hakith e 2 Cold Ones.
melhor que nada. As arpias dele vieram aqui pra esse buracão e elas vão ficar aqui por um tempo. Eu até cogitei em atacar elas aqui, mas ele pode fugir e pousar e vai ser chato. Eu preferi evitar essa luta. E a minha linha de frente estava avançando antes da dos anões, mas eu pensei, cara, meus aliados são sacrifício. Tipo, se eu perder eles, eu ainda posso ganhar. Então eu deixei eles sozinho e voltei com meus lanceiros. Os pistoleiros começaram a dar uns tiros no Hakarth, causando um pouquinho de dano. Agora, os Cold Ones deles vieram para parar os meus lanceiros. E aqui que entra... Desculpa, meus pistoleiros. E aqui que entra os lanceirinhos. Eles vão apoiar a batalha de cavalaria. E lá vem os Demigrifo. Junto com eles também, 2 Lamassu. É Lamassu isso aqui ou é Beotaurus? Deixa eu ver. Que bicho é esse? Qual é a montaria? Qual é a montaria desse bicho? Eu acho que é um Lamassu, mas eu não sei. Não, acho que é o Beotaurus. É o Beotaurus. Isso, tem diferença. Lamassu é mágico e bloqueia magia. O Beotaurus é melhor no mano a mano. Agora, né, uma unidade élfica foi dizimada. Ele percebeu que ele tava, tipo, se expondo demais e ele decidiu recuar. Uma das arpias tentou matar uma das minhas Hellblaster Volegan e eu botei um lanceirinho em cima dela. Então eles acabaram perdendo aqui, junto com o Boris que lutou aqui também. Os anões venceram facilmente contra esses elfos ridículos. E agora, de um lado, as unidades dos anões foram jogadas fora nesse ataque inútil. E o inimigo está convergindo contra o nosso flanco vitorioso. Então aqui, felizmente, o anão do caos decidiu não cometer nenhuma tropa para lá. Fugiu para cá, que era o certo mesmo. E agora, o nosso inimigo está se contentando em atirar de longa distância. Tudo bem, eu também tenho tiros de longa distância. Uma das minhas artilharias vai ser o foco aqui do Zushabe, o que não vai ser uma boa pra nós. Os Zushabe, os escolhidos dos deuses, estão causando um dano imenso. Eu tô atirando neles e esse Great and Clean One veio aqui tancar os tiros pros amiguinhos. O elfo foi dizimado e ele optou por se retirar, ele está simplesmente tentando fugir. As medusas dele, algumas levaram o tiro da minha artilharia, a outra não. E agora, o anão vai começar a assumir uma batalha aqui no meio do mapa. O mago das bestas, ele até é um baita guerreiro, junto aqui num grifo. O escorpião é bom contra infantaria, não bom contra coisas grandes. Mas eu optei por preferir manter o meu mago vivo. E o escorpião seguiu o meu mago. Então agora que o escorpião seguiu o meu mago, eu cerquei ele de Demigrifo. E com 2 unidades aqui fortes, o Boris e o mago num grifo, esse negócio vai ser dizimado. Enquanto isso, o anão tá aqui lutando com seus barba longa. E acredito que ele vai ter alguns Slayer também espalhados pelo mapa. Cara, os Slayer dele avançaram. As medusas vão só fugir e atirar, fugir e atirar, fugir e atirar. Um deles pegou aqui o Hakarth, mas ele causou pouco dano. E agora o anão do caos fez uma magia incrível. Ele lançou aqui uma tempestade de fogo nos remanescentes dos anões normais, né? Isso vai pro livro. Mas ele também matou um monte de unidade de Nurgle. Então boa. E agora ele vai descer ali com a seu esquadrão pancadaria. E o Kai Destroyer. Cara, aqui tá um caos nesse meio aqui, é melhor nem olhar pra isso aí, né, pra evitar, já deu Mega Bonk, tipo, Mega Bonk pra ter crise. O esqueletinho foi dizimado. E agora vai vir o Astrogoth. O Astrogoth também tem uma habilidade que um martelão dele, que ele aumenta o ataque pra 800. Olha só. Cara, eles vão dizimar esse Tomb Scorpion. Então agora eu neutralizei um Tomb Scorpion, o anão do caos neutralizou outro. Graças ao anão do caos também, a infantaria aqui foi dizimada. Vendo depois daquela magia em área que ele fez, eu vou ficar usando meu Umber Wizard para fazer Flock of Doom aqui direto. No flanco, um esqueletinho tentou fazer um Tick Break, dar a volta e vir contra a minha Hellblaster Volegan que continua viva e feliz atirando. E eu percebi que tinha um Great and Clean One muito avançado. Então eu comecei a atirar nele e eu tô atirando nele sem
parar. Desde que ele veio aqui para essa posição que a minha artilharia conseguia atingir ele, eu não parei de atacar esse cara. Ele já tá com menos de metade da vida, porque eles estavam mantendo esses monstros deles bem recuados pro final da batalha. Eu então tu quer manter ele seguro? Tudo bem. Aí eu comecei a descarregar ele, enquanto o Nurgle tava aqui focado no Micro. O herói dele aqui, o general, tá levando tiros sem parar e agora enfrentando Slayers. Não sei quantos danos esses Slayers vão causar nesse monstrão, mas olha a Hellblaster Volley Gun lá disparando. Depois da batalha nós vamos ver o dano que essa Hellblaster Volley Gun causou nesse bicho aqui. 500 de HP, 200 de HP, 9, pum. Agora, quando ele cai, o Nurglings aparece no local, vai terminar de dizimar os Slayers aqui. Um dos Necrotech ficou parado em dois na real. Um deles, eles conseguiram eliminar vários Slayers, mas agora a minha cavalaria chegou e fuzilou eles. Os Slayers causaram quase todo o dano neles, eu só terminei os tiros ali. A batalha aqui no meio tá realmente indo pro nosso lado. Os monstros inimigos são mais monstros de suporte e anti-infantaria. Os monstros anões do caos são tipo destrói qualquer coisa. Esse flanco eu tentei mandar 2 pistoleiros pra lá, foi uma falha. Os cavaleiros dele conseguiram me pegar e os meus pistoleiros vão ser dizimados. Uma das minhas artilharias voltou da batalha, tipo, voltou de correr e voltou para as armas. 2 delas foram destruídas, mas enquanto eles têm munição eles vão atirar. E agora o Tomb King se vingou. Ele invocou um Ushabe e começou a dizimar agora o meu Hellblaster Volley Gun. Tudo bem que eles estão quase sem munição, mas mesmo assim ele vai conseguir eliminar essa e essa. Eu não tive nem tempo de reação, ele invocou eles lá e minhas unidades se foram. Enquanto isso, o Katep agora vai ser gankado pelo Thorgrim Grudgebearer, pelo Amber Wizard e o Boris. O Thorgrim começou a batalha e o inimigo não fez nada para ajudar. E aí eu ajudei com meus heróis que estavam voando por perto. Agora que eles perderam os guerreirinhos dos Reis da Tumba e o pessoal do Nurgle tá sem liderança, a infantaria blobada dele aqui quebrou. Com isso, só falta o Elfo Covarde que fugiu. O Blunderbuss aqui do Anão do Caos foi atingido de novo pelos tiros do Katep, que estava na Arca da Aliança ali, cuspindo artilharia nele. O Hakarth tá quase matando o Boris, porque ele tem um bônus muito grande contra coisas grandes, e sozinho eu acredito que o Boris não ganharia. O Boris levou muito dano, tipo, porque eu botei ele em posições perigosas, perto de monstros gigantes, mas no fim, com a derrota dos demônios ali de Nurgle, com a derrota do Rei da Tumba, o exército do elfo simplesmente quebrou e fugiu como os elfos que são. Vamos ver aqui como foi essa batalha. Vamos começar pela equipe do mal para mudar um pouco. E aqui é o nome do pessoal, se você já jogou contra algum deles. Eu acredito que todo mundo tava só testando uma build e fazendo coisas divertidas, porque é um 3x3 que não vale nada, que é só para diversão. O Katep cuspiu as bolinhas de alma dele e causou bastante dano, 2000 de dano, mas o objetivo do líder do Tomb King é não morrer, e ele morreu, então o exército dele se dizimou. Os Necrotech, incrivelmente, não se pagaram, mas causaram bastante dano nas unidades dos anões, então podia ter sido pior, podia ter sido melhor. Os esqueletinhos, como sempre, só servem para segurar a linha. Um deles ainda conseguiu bastante valor em ouro, mas eles foram dizimados, como era de se esperar. Os escorpiões, sem experiência, custam 1000. Nenhum dos dois se pagou. Não tem sentido dar experiência para essa unidade. Compra uma melhor, cara. Esse aqui foi um erro que ele fez. E essas unidades foram neutralizadas. Porque eles não têm bônus contra coisas grandes. Eles têm bônus contra infantaria. E contra infantaria ele já tinha os Ushabe. O Ushabe com grandes arcos causou 700 de dano. E o escolhido dos deuses causou 1900 de dano. Então essas duas divisões aqui. Essa aqui eu acredito que não se pagou totalmente, mas elas foram super eficientes na batalha e ajudaram muito em posições onde eles dizimaram os anões no começo e causaram bastante dano na minha artilharia. O Elfinho, o Hakarth,
causou muito dano no Boris Todbringer no começo ali, que eu tentei engajar ele, depois me retirei, e no final da batalha. Então ele conseguiu um valor imenso de dano, mas ele não matou nenhuma unidade importante. Ele é um assassino de coisas grandes, tipo essa unidade aqui, ó, o Kai Destroyer. Ele deveria ter neutralizado. Quem era pra estar neutralizando os heróis era ele, e na batalha ele não fez isso. Então, apesar do dano, ele falhou de forma tática. Os lanceirinhos dele enfrentaram a infantaria dos anões de frente depois que a principal levou tiro. Então, esperar que eles não fizeram nada. Os Cold Ones, um deles, que foi dizimado no começo da batalha, causou mínimo de dano. Os outros dois conseguiram neutralizar os meus pistoleiros, mas mesmo assim não chegaram perto de se pagar. As arpias, uma delas não conseguiu valor nenhum, tipo, ela não fez nada, essa aqui, ela só morreu e foi embora. Acho que os pistoleiros atiraram nela. E essa aqui conseguiu um pouquinho de dano, mas nada, tipo 8 kills, mesma coisa que nada. As medusas, por outro lado, uma delas 1.500 de valor e a outra 1.070. Então essa medusa aqui conseguindo, ela já estava começando com rank, mas um bom valor em dano, mas não se pagou. Uma delas ainda estava viva no final e essa aqui foi pega na blob contra os anões do caos. E finalmente o cara do Nurgle, o herói dele foi alvo da minha artilharia o tempo todo, então ele não se pagou, porque ele ficou atrás apanhando. Os Nurglinhos não se pagaram. Os Plague Bearers of Nurgle não se pagaram, eles custam 700. Os Chaos Warriors de Nurgle não se pagaram. O Demon Spear não se pagou. O Exalted Plague Bearer com certeza não se pagou, ele custa 1.500. A Besta de Nurgle não se pagou. O Great Unclean One não se pagou, mas foi uma unidade que até agiu bastante ali na blob de infantaria. E a única unidade dele que se pagou, também não se pagou porque acho que custa 1.400, mas foi o que mais causou dano, o Soul Grinder. O Meatball aqui, tadinho dele, ele não pensou numa estratégia, então ele simplesmente jogou com unidades diferentes e ele não fez uma coisa coerza, por isso ele perdeu brutalmente. E do nosso lado, nós temos aqui os Anões do Caos, o Astrogoth, muito dano, porque cara, ele quando ele ativa aquela habilidade dele e usa magia de fogo, ele aumenta o dano dele em 40%, mais 50% da habilidade, então tipo, é absurdo, ele causa mais de 1.000 de dano por ataque, ele neutralizou um escorpião da tumba e alguns heróis ali na batalha. Os Demon Smiths vieram para dar suporte para o Kai Destroyer, mas os dois causaram um dano ótimo contra essas unidades de elite de Nurgle. Então, apesar de não ter muitas kills, o valor em dano foi imenso para os dois. Parabéns, os dois juntos quase 3.000 de dano. Os guerreiros anõezinhos do caos não se pagaram. A guarda especial ainda causou um dano bom e ainda estava viva no final da batalha, mas essas unidades ele deixou de reserva para tipo segurar a linha, e o outro anão enfrentou o inimigo tipo loucamente, então eles nunca foram atingidos. O Blunderbuss foi focado pelo Catep e acabou sendo dizimado e não causou quase que nada de dano de volta. E o Kai Destroyer, uma unidade incrível com 2.500 de valor de dano. Então esse bicho aqui destruiu os heróis ali do Nurgle, destruiu os monstrões que eles tinham. Então essa unidade fez o que tinha que fazer e ainda poderia ser realada mais. Bom, essa unidade que se pagou bem. O nosso anão normal, convencional, o Thorin Grudgebearer, não se pagou, mas ele ainda estava vivo com a vida cheia no final da batalha, então ele ainda tinha muita luta nele. Os Slayers, incrivelmente, mesmo eles sendo jogados diretamente no inimigo, esse aqui quase se pagou, esse aqui não se pagou, esse aqui quase se pagou, esse aqui se pagou bem, e esse aqui se pagou compensando todos os outros, então os Slayers valeram a pena. Os Longbeards, porém, alguns deles foram neutralizados no começo pelos Ushabti e o Catep, que são anti-infantaria, e depois os Tomb Scorpions. Já os outros também nenhum Longbeard dele se pagou. Então unidades pesadas e imóveis numa batalha grande dessa aqui não se pagaram. Unidades leves e danudas foram mais efetivas. E finalmente agora, soy yo, senhor.
O Boris causou um daninho legal, mas o principal dele é não morrer, e ele recuperou vida mesmo enfrentando o Hakar, e aí o Hakar acabou perdendo HP, e ele não engajou com outras unidades que ele poderia ajudar a destruir. O Amber Wizard foi ótimo, fazendo aquelas magiazinhas chatas dele e causando um dano ali no Tomb Scorpion. Ele se pagou muito, porque eu fiquei invocando o Flock of Dawn tempo todo. Sempre que eu podia invocar Flock of Dawn, eu invocava. E é uma coisa que custa 6 de mana, né? Mana não, desculpa, Ventos da Magia, é a mesma coisa. Mas no caso, se pagou bem. Os nossos lanceirinhos, um deles não fez nada o jogo inteiro, ele estava ali coçando, porque eles não fizeram nada. Outro também, 2. Não, esse aqui ainda bateu um pouquinho no inimigo, não matou ninguém, mas bateu. Esse aqui apanhou, esse aqui não fez nada também. Ficaram perto da minha artilharia, defendendo minha linha. Eu deixei meus aliados se jogar contra o inimigo e eu guardei minhas unidades pro final. Os Demigrifo, um deles perdeu metade do HP, levando uns tiros no começo da batalha e lutando contra a cavalaria dos elfos, então ele neutralizou os Code Ones, bom pra ele, não se pagou. O outro Demigrifo não se pagou, mas estava com a vida cheia, eu quase não usei ele a batalha inteira. Os Pistoleiros, 2 deles foram neutralizados pela cavalaria dos elfos e não se pagaram. E os outros 2, esses 2 juntos se pagam, entendeu? Eles se pagam, que ele custa 500, esse aqui fez 600, esse aqui fez 400, então eles se pagam. Esses 2 juntos se pagaram e esse aqui ainda estava vivo no final da batalha. E, finalmente, o MVP da partida, as Hellblaster Volley Gun, né? Porque quem é que imaginar que trazer um canhão metralhadora para uma batalha da Idade Média seria levemente custo-efetivo? Uma delas, 1.200 de valor de dano, sendo que ela foi focada por 2 Ushabé a rodada inteira. Então essa aqui se pagou, e porque ela custa 1.000. Já a outra Hellblaster Volley Gun conseguiu 4, eu não botei experiência em nenhuma dessas unidades, e ela saiu com 4 de experiência no final, conseguindo casuais 4.300 de valor de dano. Essa unidade aqui matou metade de um exército sozinha. Por quê? Porque ela acabou atacando o líder do Nurgle aqui e destruindo essa unidade caríssima. Só isso aí já deu uns 3.000 de valor de dano para ela. Então, muito bom. Neutralizamos um herói inimigo com a nossa unidade. E antes de acabar, eu sei que o pessoal aqui gosta muito de Nurgle. Então vamos ver uma batalha de Nurgle decente, né? Para não deixar o Nurgle triste. E quem é o melhor dos heróis lendários de Nurgle é o Ku'gath. O Ku'gath não tem pra bater ele, cara. Ele é muito bom. Eu gosto de trazer ele sempre com um herói exaltado, porque o herói exaltado tem uma habilidade que bloqueia 10% de dano de longa distância, tudo que tá ao redor dele. Então, tipo, se alguém atira no Ku'gath, que é a maior fraqueza dele, 10% do dano pelo menos eu vou bloquear. Aqui, ó. A batalha vai começar. A minha build é bem simples. Eu tenho Nurglings lindos de Nurgle, coisa mais bonitinha, fofinha e da praga. O Nurgle, não, desculpa, o Ku'gath, que eles são parecidos, mas o Ku'gath tá aqui atrás atirando catarro sem parar. Nós temos aqui, né, para limpar o traseiro do Ku'gath, o Exalted Hero of Nurgle, que ele tem essa habilidade especial aqui, que tudo que está ao redor dele dá 10% de resistência a dano de longa distância, o que eu estou precisando. E eu trouxe ele junto, como eu estou enfrentando Guerreiros do Caos. Ele tem penetração de armadura. Eu deixei essa habilidade aqui, que custa 150 de ouro. Aumenta o ataque dele em 50%. Então, se o inimigo estiver perto do Ku'gath, eu tentar matar o Ku'gath, ele vai conseguir causar dano em heróis inimigos. Eu tenho 3 Nurglings, mais 3 invocações do Ku'gath, para caso tipo esses Nurglings não deem conta. Eu trouxe 2 Plague Drones aqui, que atiram de longa distância, então esses caras aqui tem 15 de munição e um tiro danudo, que normalmente neutraliza até cavalaria. Eu trouxe eles pensando em eliminar essas coisas aqui, ó. Os cavaleiros, os Marauder Horsemen, esses cavaleiros aqui são a única coisa do caos que atira de longa distância, e eu achei que ele ia ter alguns, e eu estava certo, o nosso inimigo trouxe 4, felizmente eu também trouxe exatamente 4 deles, então eu tenho 2 escondidos na floresta lá no canto e 2 aqui no front. Os 2 do front vão avançar e começar a descarregar no Archeon e na Doombox dele. O que é Doombox? Não é Doombox, é o esquadrão do fim do mundo dele. Tem 2 heróis exaltados
com habilidades aqui de aumentar o dano. Cadê? Ó, eles podem ter ataques flamejantes, 50% mais de dano de penetração de armadura e básico. E o Arqueon com a sua espadinha espetacularmente roubada, que dá 75% de dano de penetração de armadura e mais simples, e dano em área. Então ele veio aqui com um esquadrão de elite, e atrás deles nós temos uma leva de guerreiros do caos com alabarda. Não sei se guerreiros do caos com alabarda é a melhor escolha contra Nurgle, mas ele deve ter pensado que eu ia trazer os Hot Knights, os Cavaleiros da Podridão, que sim, aí seria uma boa trazer esses Cavaleiros com alabarda, porque aqueles Cavaleiros são terríveis para enfrentar. Enquanto isso, a minha unidade de elite aqui que eu escondi na floresta, um Exalted Plague Bearer of Nurgle, não o especial que regenera porque eu não tinha dinheiro para trazê-la, o simplesinho mesmo, ele está sendo atacado pelos cavaleiros dos Marauder Horsemen, e eu não quero isso porque essa unidade custa 1100, então eu vou trazer os meus próprios cavaleiros, apertei Alt e cliquei neles, para eles virem no mano a mano e lutar contra esses caras. Enquanto isso, os cavaleiros deles vieram e estão protegendo agora o Arqueon, que levou uns tirinhos, mas nada significativo. Olha os machadadas caindo nele. A maioria errou. Boa, seus cegos. É o que dá quando teus guerreiros entram com conjuntivite na batalha. Muito bem. Agora o nosso inimigo está vindo na nossa direção. O Kugaf já eliminou uns 30% da vida de um dos guerreiros do caos, só por atirar de longa distância. Esses cavaleirinhos aqui são chato. Os Plague Drones, se eu não me engano, eles conseguem atirar enquanto se mexe. Mas nessa troca aqui eles estão perdendo muito, eles são bem caros. Então eu optei por não continuar essa troca. Do outro flanco, os nossos cavaleiros interceptaram os cavaleiros dele, e ele vai mandar um dos guerreiros do caos lá para ajudar. Essa batalha aqui vai ser a menos épica da rodada, porque esses caras têm um ataque de um tipo Skaven Slave. Aqui ele fez uma magia de dano em área muito boa, isso vai realmente machucar muito meus cavaleiros. Ele tá invocando todas as magias aqui, porque ele quer manter esses caras vivos e neutralizar a minha cavalaria. Foi uma boa jogada pra ele. Na real, eu acho que ele pensou que ia ter muita cavalaria, porque ele trouxe a habilidade do Arqueon também, que é bônus contra a cavalaria. Os Plague Drones agora vão ficar aqui cuspindo nas costas desses cavaleiros, para que se eu perder essa batalha, pelo menos eu vou tentar matar o máximo deles possível, porque a minha única preocupação com o Kugaf é a munição do inimigo. Se o inimigo tem munição, o Kugaf está em risco. Chuckles, I'm in danger. Quando o Kugaf começa a atacar no mano a mano, todas as unidades ao redor vão começar a levar dano contínuo, porque ele é tipo um Mort's Engine, ele vai sugar a vida de todos os inimigos ao redor. Agora o esquadrão da morte dele aqui chegou para acabar com o Kugaf. Eu invoquei o máximo de Nurglings no pé dele. Tu vai ver que tem uma onda de Nurglings aqui incomodando. E eu acho que eu fiz uma magia que tirou muita vida de um dos heróis do caos aqui, ó. É a magia que é a Rancid Visitations. De diarreia pra ele. Ele ficou com diarreia. E ele perdeu quase 60% do HP. Eu fiz em Overcast, custa 22 de magia isso aí. Mas valeu a pena. Deveria ter usado no Arqueon, mas eu acho que eu cliquei errado e ataquei esse cara. Independente, um dos heróis dele tá com pouca vida. Os Plague Drones estão voando aqui atrás e atirando seus dardinhos envenenados. Os nossos Nurglings estão sendo eliminados. Perto do Kugaf, os Nurglings regeneram. Veja que a vida deles às vezes aumenta, às vezes abaixa, às vezes aumenta, às vezes abaixa, porque eles estão perto do Kugaf. O nosso herói aqui do caos, eu ativei a habilidade dele e comecei a tentar duelar com o Arqueon. Por enquanto ele não levou dano, porque o inimigo está focando tudo no Kugaf. O Kugaf tem 14.800 de HP e ele regenera, então vai ser meio difícil para o inimigo matar ele, mas vamos ver o que vai acontecer. Fora que tudo que está perto dele dá defesa, aqui ó, a melee defense dele está altíssima. Eu tô envenenando o nosso inimigo, que diminui um pouco o ataque deles, mas o cara tem os heróis do caos aqui, descendo contra o Kugaf.
Agora, finalmente, eu fiz a Enhanced Visitation no alvo certo, no Archeon. E na linha de trás, um dos meus Marauders conseguiu vencer o Marauder dele. E eu deixei um deles ali lutando ainda. E o outro veio pra cá pra atacar o Archeon. Essa aqui eu vi, desviei. Toma. E o Archeon e o herói que levaram a Enhanced Visitation estão com quase nenhuma vida. O outro ainda tá com a vida cheia. E o Kugaf tá aqui lutando sem parar. 6.000 de HP. Ainda é mais do que eles têm ao total, entendeu? Eu continuo atacando esses caras. E finalmente, quando as unidades dele ficaram tão machucadas que ele não tinha mais nada, note que a infantaria dele sumiu do mapa. O que destruiu a infantaria dele? O efeito em área do Kugaf. Ele ficou lutando perto do Kugaf. Isso não se faz. Vamos ver o que vai acontecer no dano aqui. O Archeon causou bastante dano, mas ele não resistiu à magia de dano direto e ele quase foi eliminado. Os Exalted Heroes, um deles causou bastante dano no Kugaf, o outro foi atingido no início da batalha e ficou preso nos Nargalinhos, então ele não conseguiu fazer muita coisa. As infantarias, os guerreiros do caos com a alabarda, nenhum deles se pagou. Esse aqui causou um pouco mais de dano, provavelmente ele estava lutando contra o Kugaf em si, mas nenhum deles se pagou. Eles foram eliminados, brutalmente destruídos. Ah não, eu acho que esse aqui foi que enfrentou a minha cavalaria lá no começo da batalha e conseguiu uma skill ali. A nossa cavalaria de longa distância, esse se pagou. Na real eles custam 650, então não se pagou. Ah não, é a dele aqui, né? Tá. Não se pagou, não se pagou, não se pagou, não se pagou. Nenhuma das cavalarias de longa distância dele se pagou. Eles ainda tinham bastante munição, mas eles não tiveram tempo de atirar, porque eu usei a minha cavalaria para tentar interceptar a dele, porque eu sabia que no mano a mano o Kugaf se garante. E a nossa agora, vamos lá, os Plague Drones. Um deles ficou pousado atrás da linha atirando e o outro também. Eles conseguiram 87 e 48 kill, não muito valor em dano, porque eles estavam eliminando unidades já feridas, mas mesmo assim 87 kill e 48 kill é uma coisa significativa. Ainda estavam com a HP cheio e poderiam lutar no final da batalha. Os Marauder Horsemen não se pagou, não se pagou, não se pagou. Esse aqui quase se pagou, mas eu usei eles para neutralizar os Marauder Horsemen do inimigo. E como eles têm a marca de Nurgle, eles têm mais HP. Então num x1 a minha unidade vive mais que a deles. Então eu acabo, as duas unidades têm baixo ataque de qualquer jeito, mas como a minha tem mais HP, a dele vai quebrar e fugir antes da minha. Então tem essa vantagem de ter a marca de Nurgle. E os Exalted Plague Bearers, eles ajudaram a eliminar um Chaos Warrior já ferido pelo Kugaf. Então, não fizeram muita coisa, mas eles ainda estavam bem para lutar. Os Nargalinhos não se pagou, não se pagou, não se pagou. Nenhum deles se pagou. O nosso herói também não pagou nem a metade de seu valor, mas ele estava com metade do, quer dizer, com o HP quase cheio, então ele ainda tinha muita luta nele. E o Kugaf causou 4.500 de valor de dano contra 3 unidades prontas para eliminar coisas assim, que são as mais fortes do mano a mano, tu poderia dizer, do jogo, junto com todas as unidades anti-coisa grande e Marauder Horseman. Então o exército dele é basicamente um counter pro Kugaf, e ainda assim o Kugaf conseguiu quase 4.500 de valor, 4.491 apenas, 25.775 de dano direto no HP inimigo. Então, Kugaf, se tu quer jogar de Nurgle, joga com ele. Tudo de bom, meus amigos. Agora que eles finalmente arrumaram o jogo, eu vou voltar a jogar. Vejo vocês na próxima e estejam com Sigmar.